Olá, alunos do segundo ano. Eu sou a professora Isabel, professora de língua portuguesa, né? E fiz essa videoaula aqui para a gente falar um pouquinho sobre o conteúdo dessa semana, né? Que vocês farão atividades, que é substantivo. A gente vê, né, o conteúdo substantivo durante praticamente toda a nossa escolaridade, né? Assim, mas existem muitas coisas sobre os substantivos que é relevante sempre a gente estar vendo, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esse conteúdo. Nós temos aqui, a língua portuguesa subdivide-se em 4 grupos de estudo, levando em consideração cada aspecto da língua. Então, a língua portuguesa está dividida da seguinte maneira: sintaxe, semântica, morfologia e fonologia. O que nós estudamos dentro da sintaxe? A sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras ou a disposição das frases no discurso. Ou seja, a coesão, a coerência dentro desses elementos, né? Qual a relação de uma palavra com a outra, qual a relação de uma frase com a outra. Nós estudamos também a semântica, que é o estudo do sentido das palavras de uma língua. Então, dentro da semântica, nós vamos estudar o sentido das palavras. Tem palavras que são empregadas dentro de frases, de orações, com sentido diferente. Por exemplo, a palavra monstro, eu posso dizer, eu senti medo do monstro, né? Um monstro, um elemento, né, feroz que causa medo. E também posso falar, aquele garoto é um monstro na internet, quer dizer, ele tem habilidade, ele tem facilidade, né? Ele domina. Então, temos também a morfologia, que é o estudo da estrutura, informação e da classificação das palavras, tá? Temos a fonologia, que é o rumo da linguística, que estuda o sistema sonoro, os sons, né, das letras, os sons. Nós vamos ficar, né, nesse momento com a parte da morfologia, que é o estudo da estrutura, da formação e classificação das palavras, tá? E dentro dessa classificação, nós falaremos sobre os substantivos. Vamos falar sobre a morfologia. Morfologia, né? Classes gramaticais, e dentro dessas classes gramaticais nós temos as classes que são variáveis. Quando os elementos são variáveis? Quando você pode, o nome já fala, variável. Então, se você tem, por exemplo, a palavra flor, você pode variar para o plural, flores, porque é um substantivo. Então, o substantivo é um elemento variável, né? Uma palavra variável. Então, existem classes gramaticais em que são variáveis, e existem as classes gramaticais em que são invariáveis, ou seja, não vai variar de um número para o outro, né? Ou de um gênero para o outro, e assim por diante. Então, nós ficaremos também com o substantivo, que é variável. Nós podemos variar o substantivo. Dentre os que são variáveis são os substantivos, adjetivos, pronomes, artigos, numerais e verbos variáveis. Temos os invariáveis, que são preposições, conjunções, advérbios e interjeições, tá? Vamos então falar um pouquinho, né, da classificação do substantivo. O que é um substantivo? Substantivo é tudo aquilo que existe e é ser, e cada ser tem um nome, né? Então, cada nome é um substantivo. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres, além de objetos, pessoas e fenômenos. O substantivo também nomeiam lugares, né, como Alemanha, Porto Alegre. Nomeiam também substantivo, né, os chamados substantivos derivados, ações e outras mais. Vamos à classificação. O substantivo ele pode ser um substantivo comum. O que é um substantivo comum? É aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica. Exemplo, cidade, né? Menino, homem, mulher, país, cachorro. Designa seres de uma mesma espécie. Substantivo próprio, aquele, né, que a gente sempre aprende assim. Substantivo próprio, aquele que dá nome de forma particular e a primeira letra deve ser sempre escrita com letra maiúscula. Substantivo próprio, próprio de cada um, certo?
Substantivo concreto é aquele que designa o ser que existe independentemente de outro ser. Ele não depende de outro, né? O substantivo concreto designa os seres do mundo real e do mundo imaginário, como homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília. E o imaginário, saci, mãe d'água, fantasma, né? O abstrato é aquele que designa os seres que dependem de outro para existir. Digamos, quando o substantivo é abstrato, vamos falar da palavra vida. Existe vida se eu não tiver vida? Então, vida depende, né, de um outro ser para que ela exista. Amor. Vai existir amor se alguém não sentir? Então, são elementos que dependem de outro para que ele exista. Então, esses são os chamados substantivos abstratos. Os substantivos abstratos designam estados, qualidades, ações e sentimentos dos seres, dos quais podem ser abstraídos e sem os quais não podem existir. E sem os quais não podem existir. Né? Vida é um estado, rapidez é uma qualidade, viagem, que é uma ação, saudade, né? Que é um sentimento. Então, é preciso que haja alguém para viver ou sentir aquilo ali, para que então a palavra exista, ou o substantivo exista. Substantivo coletivo, né, é aquele que, mesmo estando designado uma única palavra, ele representa um conjunto de coisas. Né? A gente fala, por exemplo, constelação, um monte de estrela dentro de uma única palavra. Certo, gente? Então, esse é o substantivo coletivo. A gente está falando aqui rapidamente sobre as classificações, porque é algo, né, menos que a gente compreende um pouquinho mais. Os substantivos, né, quanto à sua formação, ele pode ser simples, quando ele é formado por um único elemento, sofá, cama, mesa e aí por diante. Composto, quando ele possui mais de um elemento. Exemplo, beija-flor. Nós temos aí dois elementos. Passa, tempo, dois elementos. Nós temos aí o verbo passar, né, e o substantivo tempo. Na palavra beija-flor, nós temos o verbo beija, né, do verbo beijar, e flor, substantivo. Nós temos dois elementos em um para formar uma única palavra. Né? Então, aí nós temos o substantivo composto. Primitivo é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra. Né? Ele é em si só. Por exemplo, a palavra pedra, né? É primitiva. Tá? Agora sim vem a derivada, é aquela que se origina de outra palavra. Né? Por exemplo, eu tenho o primitivo pedra, eu posso agora ter um derivado de pedra, pedreiro. Né? Eu posso ter um primitivo limão e eu vou ter um derivado, né, um substantivo derivado, limoeiro. Então, limoeiro deriva do primitivo limão. Pedreiro deriva, né, do primitivo pedra. Né? Tão interligados aí, então, os dois. Flexão do substantivo. Quanto à flexão do substantivo, o substantivo pode se flexionar em gênero, número e grau. Gênero, né, masculino e feminino. Número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Tá? Essas são as flexões do substantivo. Quanto à flexão de gênero, na língua portuguesa, há dois gêneros, masculino e feminino. Pertence ao gênero masculino substantivos que podem vir precedidos dos artigos o, ou no plural os, um e umas. Pertence ao gênero feminino substantivos que podem vir precedidos, né, dos artigos a e no plural as, uma e umas. Esses são, né, a flexão do substantivo em gênero. Vamos então agora falar sobre a flexão de número do substantivo. É um pouquinho mais complicado, né, gente, a flexão quanto ao número, né, porque são mais regras, né. A gente está acostumado com a regra básica do dia a dia, a flexão terminada em S, por exemplo, mesa, mesas, né, mas existem outras terminações que às vezes confundem um pouquinho. Por exemplo, as palavras terminadas em ão, ela pode, flexionada no plural, terminar em ões ou ães. Se eu tenho, por exemplo, a palavra botão, então no plural vou ter terminado em ões, botão, botões. Mas se a palavra agora é alemão,
não termina em ões, mas sim em ães, né? Então, as palavras terminadas em ão, elas podem, no plural, ser terminadas em ões ou ães. Isso requer um pouco de leitura, né, gente? Tanto dessas regras, né, quanto do conhecimento das palavras. Dicionário, né, é um bom lugar para a gente estudar essas palavras. As palavras terminadas em R, Z e N, no singular. Palavra terminada em R, por exemplo, açúcar. A palavra terminada em Z, paz, por exemplo, né? A palavra terminada em N, abdômen. Então, nós vamos flexionar para o plural com as terminações em es. Açúcar, açúcares, abdômen, abdômenes, paz, pazes. Olha aí. Então, para essas terminações, no plural, elas vão terminar em es. Oxítonas terminada em S. Quando que a palavra é oxítona? Quando a sílaba tônica é a última, certo? Então, nós temos aí a palavra ananás, está terminada em S, é uma oxítona, então, na flexão para o plural, ela vai terminar em S. Ananás, ananáses. Nós temos as terminações em al, el, ol e u, né? Vogal mais L. Você vai substituir o L por is. Aqui está a nossa primeira exceção, né? Uma regra com exceção. Mesmo dizendo que essas palavras terminadas em al, el, ol e u, né? No plural elas vão terminar em is, tem uma exceção para a palavra consumal e réu. Mesmo terminando com as sílabas al, el, ol e u, elas vão agora flexionar terminada em is, tá? Para essas três palavras são diferentes, mesmo tendo a regra lá em cima. Então, nós vamos ter cônsul, cônsules, mal, males. Ainda temos a palavra real, né? E de real nós temos que a moeda antiga, réis. Quanto às oxítonas terminadas em il, substitui-se L por S, né? Antifebril, antifebris, ardil, ardis. Temos também as paroxítonas terminadas em il. Ali nós estávamos falando das oxítonas, aqui são as paroxítonas. Uma vez que as oxítonas são as sílabas tônicas na última sílaba, agora nós temos a paroxítona, sílaba tônica na penúltima sílaba, tá? Então, nós temos aqui a palavra ágil, ágeis, débil, débeis, né? Terminada em is. Tudo bem? Vamos ver mais algumas regras aqui. Bem, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre o plural do substantivo composto. As palavras que são formadas por mais de um núcleo, né, às vezes confunde um pouquinho na hora da gente flexionar essa palavra quanto ao número. As palavras unidas sem o hífen são tratadas, né, como substantivos simples. No caso aqui do substantivo composto, nós temos o exemplo de água ardente. São dois núcleos, água mais ardente, mas elas são unidas sem o hífen. Nesse caso, nós vamos usar apenas o plural da letra S, somente a letra S, né? Vamos tratá-las como substantivos simples. Mas em outros casos, como as palavras unidas por hífen, podem ir para o plural todas as palavras, né? Ou apenas uma delas. Vamos ao exemplo da palavra couve-flor. Nós temos aqui a palavra couve-flor unida, né, por um hífen, mas como saber se essas duas palavras vão ou não para o plural? Eu tenho que conhecer um pouquinho das classes gramaticais, que às vezes é o que confunde um pouco na hora de a gente fazer esse exercício. Então, nós sabemos que couve é um substantivo e flor também. O substantivo são palavras variáveis. Lá no início eu falei para vocês que em alguns casos as palavras são variáveis, em outros casos, né, não são. No caso aqui, a palavra couve-flor é composta por dois substantivos, então os dois vão para o plural. Aqui nós temos grão, mestre. Nesse caso, né, apenas a palavra mestre vai para o plural. Aqui nós temos um exemplo de guarda. Olha, duas palavras, eu até coloquei pertinho aqui, né, para falar para vocês sobre o sentido dessas duas palavras empregadas em palavras diferentes. A palavra é a mesma, guarda, mas aqui guarda tem um sentido, pertence a uma classe gramatical
E aqui ela pertence a outra classe gramatical. Aqui nós temos guarda no sentido de substantivo, o nome que se dá a um profissional, né? Que guarda marinha, poderia ser guarda noturno. Então, nesse caso, né, temos dois substantivos, então as duas vão para o plural. Mas aqui, guarda, roupa, guarda, né, já não tem mais o mesmo sentido da primeira palavra, guarda marinha. Aqui, guarda no sentido de guardar, não é mais de dar nome. Então, aqui é verbo. Verbo é invariável, né? Nesse caso, ele não vai para o plural, apenas a palavra roupa. Guarda roupas. Poderia ser guarda-louça, né? Obra-prima. Aqui nós temos, né, duas palavras também que são variáveis, obras e primas, né? Nesse caso aqui, peixe-espada, aqui está designando uma, digamos assim, uma qualidade de peixe, então, nesse caso, a palavra espada não vai, né? Não está dando nome, então ela não vai para o plural, não é substantivo. Peixe-espada designa uma raça, uma qualidade de peixe, não sei, né, como se diz. Peixe-espada, peixes, peixe substantivo, peixe-espada. Os dias da semana, nós temos número e substantivo, duas palavras variáveis. Beija-flor, nós temos verbo que é invariável, né? E flor, substantivo, beija-flores. Beija, né, no singular por ser um verbo. A palavra água de colônia. Aqui nós temos um exemplo de preposição que é invariável, né? Aí, no caso aqui, somente o substantivo vai para o plural. Águas de colônia. Banana, maçã. É o mesmo exemplo, né, de peixe-espada. Né? Aqui designa uma qualidade de banana. Banana, maçã. Poderia ser banana, prata. Né? Então, apenas a palavra banana, por ser o substantivo, vai para o plural. Água marinha. Tá? Aqui temos dois substantivos, né? Então, os dois vão para o plural. Bem, espero te ter tirado um pouquinho da dúvida de vocês. Aí, no mais, gente, é estudar as regrinhas mesmo de cada forma de flexionar esse substantivo composto. Aqui vamos falar um pouquinho sobre os substantivos biformes e substantivos uniformes. Tá? Os substantivos biformes, né, possuem duas formas. Ao indicar o nome de seres vivos, geralmente o gênero da palavra está relacionada ao sexo do ser, havendo, portanto, duas formas, né? Vamos ter duas formas, né, de designar esse gênero. Um para o masculino e outro para o feminino. Observe, nós temos gato e gata, homem e mulher, poeta e poetisa, prefeito e prefeita, né? São duas formas. Então, aqui nós temos sempre substantivos biformes. O substantivo também pode ser uniforme. São aqueles que apresentam uma única forma, né? Que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Quando ele é biforme, ele é apenas biforme. Mas quando ele é uniforme, aí ele também, né, vai passar por uma classificação diferente. Vamos ver no próximo slide, né, como é que se faz esse substantivo uniforme. Os substantivos, né, uniformes se classificam em epicenos, sobrecomuns e comum de dois gêneros, tá? Então, uniforme, epiceno, tem só um gênero e nomeia bichos, né? Como, por exemplo, aqui, ó, cobra, só tem uma forma de escrever, o que vai designar se é macho ou se é fêmea, né? Jacaré macho, jacaré fêmea e assim por diante, tá? Quando é uniforme sobrecomuns, tem um só gênero e nomeia pessoas. Ó, a criança, né? A criança pode ser o menino ou a menina. A criança, ó, testemunha. Tanto no masculino quanto no feminino, nós vamos dizer a testemunha. Não tem o, nem, né? O criança e a criança. Não, é uma única forma, né? Sempre precedida do artigo, tá? A vítima, o cônjuge, né? O gênio, o ídolo. Então, esse é o sobrecomum, tá? Vai estar sempre antecedido de um artigo, o ou a. O comum de dois gêneros indica o sexo das pessoas por meio de um artigo, né? Nós temos a palavra colega. Então, o colega, a colega. Olha como é diferente, gente. Aqui a gente vai usar só um. Aqui a gente pode mudar, o ou a, tá? E aqui vai ser sempre
se é A, vai ser sempre A, quando é O, é sempre O. Aqui não, aqui a gente pode dizer O e A, né? São a diferença entre os dois. Olha aqui, o doente, a doente, o artista, a artista. Existem certos substantivos que variam de gênero, modificam seu significado, como por exemplo, o rádio. Rádio no sentido de aparelho receptor ou rádio. E quando é rádio, né, estação de rádio, é emissora, né, aí já não é mais o rádio, é a rádio, né? Rádio é a mesma palavra, mas aí o que vai designar aqui é o artigo, tá? Ó, o capital, dinheiro, a capital, né? Uma cidade. Tudo bem, gente? Aqui eu deixo para vocês uma atividade, tá? Que vocês podem fazer aí, né? Para ver o que vocês conseguiram aprender desse pouquinho que nós conversamos aqui sobre o substantivo, tá bom? Espero que vocês tenham, né, tirado um pouquinho das dúvidas em relação ao substantivo. Veja a videoaula quantas vezes for necessário. Espero que ajude vocês na hora da resolução das atividades, tá bom? Muito obrigada por ter assistido essa videoaula, né? Perdoe um pouquinho as falhas, tá? Tá sendo uma das minhas primeiras videoaulas, mas eu espero ter ajudado vocês, tá bom? Muito obrigada.